Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para mais um vídeo sobre filme, né? Hoje nós vamos falar sobre o filme Talento e Fé, né? Talento e Fé. Né? Esse filme você pode encontrá-lo, né, no Netflix, lá tá liberado para você assistir, você que tem Netflix, e eu recomendo que você assista. Eu anotei aqui algumas lições importantes que nós podemos aprender, né, com esse filme. Ele conta a história de um jogador, né, de futebol americano, Tony, né, chamado Tony, uma história real, né, que enfrentou, né, os preconceitos da sua época, lá em 1970, né, a época que o racismo era muito forte, né, lá nos Estados Unidos. Não que não haja racismo, não tanto nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, mas na época era mais forte, né, do que é hoje. E nós vemos que ele venceu, né, e foi uma referência, né, um jogador, né, de futebol americano que foi uma referência, né, na sua época, né, fez a diferença. E quais são as lições que nós podemos aprender, né, com esse filme? A primeira lição que eu aprendo com esse filme é: uma pessoa é suficiente para que uma mudança ocorra. Geralmente as pessoas acreditam que a mudança para ocorrer ela tem que acontecer, né, através de muitas pessoas. Mas assistindo esse filme eu percebi que teve um rapaz chamado Hank, né, acredito que seja assim que pronuncia o nome dele. Ele pediu a oportunidade para o treinador para falar lá, né, para pregar para os jogadores, e ali, através daquela pregação, o time inteiro praticamente se converteu. Posteriormente, o treinador se converteu também, e uma pessoa começou um movimento de mudança, né? Depois daquele movimento de mudança, impactou outro time, que impactou a escola. Então, a mudança, ela precisa acontecer não em muitas pessoas, ela precisa acontecer em um que pode ser o influenciador dos demais, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, né, por que as coisas não mudam ou esperam que os outros mudem, mas com esse filme eu aprendi que se estivermos dispostos a mudar, se nós estivermos dispostos a mudar, nós podemos influenciar, né, as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que, apesar das dificuldades, nós não devemos desistir, né? O Tony teve período lá, ele sofreu preconceito, né? Tacaram pedra lá na casa dele, sofreu, né, de inúmeras formas, mas ele não desistiu, ele persistiu, né? Nós não podemos desistir na primeira dificuldade que aparece na nossa vida. Nós não podemos desistir nas primeiras adversidades que aparecem. Nós temos que persistir, porque a vitória é para aqueles não apenas que tentam, mas para aqueles que persistem, né? E a outra lição que eu gostaria de compartilhar, que eu aprendi nesse filme, é que a nossa vida ela pode servir de inspiração, né? Depois do incidente de que a casa do Tony né, sofreu um atentado, ele estava até disposto a desistir, né, e conversando com um dos treinadores do time que ele ia posteriormente, falou para ele, né, ele falando com esse treinador, falando que a família, o irmão dele quase foi atingido por causa dele, e o treinador falou uma coisa interessante: olha, eu passei aqui pelo seu bairro e tinha um monte, né, encontrei vários meninos com a camisa que você joga, né? Isso mostrando o quê? Que a vida dele servia de inspiração, né, para aqueles meninos. A vida dele servia de modelo para inspirar aqueles meninos a procurar uma coisa melhor, né? E por último, e uma lição não porque está por último, porque é inferior, mas eu acredito que seja a mais importante. Tony e outros jogadores lá, eles usaram o talento para a glória de Deus. No último jogo do filme, que aparece o estádio inteiro apontando
né, como o único caminho, que é Jesus. Nós vemos como nós podemos usar o nosso talento a fim de que Deus seja glorificado. Você que está escutando, você que está vendo esse vídeo, eu quero dizer, independente de qual profissão que você seja pedreiro, que você seja soldador, carpinteiro, qualquer um, né, Deus pode ser glorificado através do talento que Ele te deu. Então essas foram as lições que nós aprendemos nesse filme. Vai lá na Netflix, assista, e até o próximo vídeo. Até mais.